Boa noite a todos e a todas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor e professora, à nossa terceira aula de Jornada da Aprovação. Eu espero que você já tenha visto a aula um e a aula 2 e hoje é a aula mais importante da jornada. E eu quero que vocês fiquem comigo até o final dessa jornada. Eu tenho certeza que você vai sair aqui, ó, com a chavinha virada na sua cabeça. Fica comigo até esse final, porque a gente vai discutir coisas que realmente mudam a sua trajetória, né? É por isso que eu opto por, antes de abrir turma, eu poderia estar dando uma aula para vocês, apenas, poderia apenas estar dando uma aula, mas essa não é a minha escolha. Eu prefiro dar essas 3 aulas para vocês, para de fato construir um outro tipo de conhecimento e de fato fazer, né, um processo acertado. Mesmo você que é meu aluno, que vai se tornar meu aluno, eu faço questão de que você vivencie essa jornada antes de entrar e ter acesso a todo o conhecimento que eu vou apresentar aqui para vocês hoje no PPC. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, professor e professora, à jornada da aprovação rumo aí à prefeitura de Betim. Uma dessas vagas será sua. Eu tenho certeza que se você seguir o método, o passo a passo, uma vaga será sua. Então, gente, eu falei com vocês que a revisão é a técnica mais eficiente de estudo. Eu expliquei por quê lá na aula 2, por conta do modo de construção do conhecimento. A forma como o conhecimento da gente é construído no nosso cérebro exige que a gente faça revisão. Se não tem revisão, sempre vai haver esquecimento, porque o nosso cérebro trabalha com economia de energia e é assim que ele economiza energia, né? Apaga aquilo que a gente não dá muita importância. Então, vamos fazer um resumão aqui na aula 3, bem rapidamente, e aí anotem tudo isso que eu vou falar com vocês, para que vocês de fato consigam colocar em prática isso que eu expliquei. Se não conseguir colocar em prática, pelo menos você tem essa compreensão já nesse momento do que é certo, do que é errado, mas tem várias coisas que vocês conseguem colocar em prática. Então, lá na aula 1, eu comecei contando a minha história. Eu falei com vocês que concurso público não é sorte, não adianta você esperar a aprovação em sorte. Não é sobre matar de estudar, não. A maioria dos professores trabalham, tem um cargo, tem um processo, então a categoria professor não é uma categoria que trabalha 8 horas. A maior parte das professoras vem das camadas populares, né? Eu mostrei para vocês casos reais de pessoas comuns, né? Vou mostrar mais um hoje que me toca muito, de verdade, que conquistaram a aprovação mesmo em condições que não são as ideais. Eu te falei com vocês os 4 erros que vocês não podem cometer. Vocês precisam eliminar isso do processo de estudo para vocês. O que que é, gente? Eu falei para vocês, olha, esperar a publicação do edital, estudar sem planejamento, estudar sem método e as emoções e as crenças limitantes. Professor, já saiu o edital? Já saiu o edital? Agora é hora de você ligar, olha, acelerar. Você vai colocar o pé no acelerador. Dá tempo? Dá tempo ainda. Dá muito tempo. A gente tem uma prova aí que é lá em março. Felizmente, vai sobrar um bom tempo de revisão para quem olhar na hora, para quem entrar na hora certa. Você vai conseguir, inclusive, trabalhar sua fragilidade. E é isso que eu estou fazendo aqui no PPC. Estamos começando pelos maiores desafios, até a gente chegar na parte mais tranquila. E eu contei para vocês também como que eu cheguei aqui ao projeto Professora Concursada, um projeto que já aprovou muitas professoras, aqui em Minas não preciso ficar falando muito, né, porque muitas das minhas alunas aí já passaram em 5, 6 concursos, não é novidade para ninguém. Minas é o maior número, inclusive, de alunos meus ainda. E aí, na aula 2, eu falei para vocês o que constrói um professor que consegue passar, não nesse, mas em qualquer concurso público, qualquer coisa que exija construção de conhecimento, mestrado, doutorado. O que a gente faz? Planejar as coisas, né? Fazer uma gestão da aprendizagem, gestão do tempo, um cronograma. Ah, isso é para quem não trabalha. Eu fiz mestrado, por exemplo, trabalhando 6 horas em Nova Lima, 4 horas em BH, 2 municípios diferentes. Ainda bem que nessa época eu já estava dirigindo, né, gente? Porque senão ia ser bem pesado para ir de ônibus, então facilitou nesse sentido. É isso, assim, gente. A maioria da gente não vai ter tempo, mas é possível usar essas estratégias. Utilizar estratégias de estudo e memorização sem técnica não dá. Aprender a fazer provas, aprender a lidar com os sentimentos, com as emoções, aprender a tirar pessoas tóxicas, muitas vezes, da sua vida, colocar perto de você pessoas que vai te ajudar. Isso é ciência também, tá? Essa é neurociência. Palavras de encorajamento, vou dizer isso para vocês, que a Suzana Herculano fala sobre isso. E a gestão da carreira. Tá tudo bem se não tiver no modelo ideal, né? Saiu um símbolo da prova nacional docente aqui, mas já passou, né, gente? Veja bem, gente, como que a gente coloca isso que a gente foi falando ao longo da aula 1, ao longo da aula 2
em prática. Gente, o caminho para conquistar a aprovação em qualquer concurso público, nesse no caso de Betim, que é mais específico, é isso aqui, ó, que a neurociência fala. Eu tirei essas informações desse livrinho aqui que eu já li, eu indico ele para vocês. Ela é a transcrição de uma palestra dela, na verdade, depois eu tive a oportunidade de ter aula com ela mais recentemente. O que acontece? É aquilo que a gente já falou. Como é que se constrói a expertise? Como é que se constrói os bons resultados? Por isso aqui, ó, prática, já falei com vocês. Atenção, o que é atenção? É isso que você está me dando aqui agora, é você me ouvindo, é você não estando lá, olha. Tem alunas minhas que foram. Eu tenho muita aprovação, muita aluna brilhante. Gente, eu falo assim, Maria, a hora que começava a sua aula, eu pegava minha cadeira e sentava no. Eu não queria saber o que estava acontecendo, né? A gente vem de uma geração aí que é uma galera mais esforçada, né, gente? Assim, e tá tudo bem, não tô falando que é melhor ou pior. Mas a gente tinha uma galera que tinha muita garra. Hoje é um pouco diferente. As coisas estão um pouco diferentes, porque eu sei que eu tô lidando, né, com essa geração nova que tá chegando aí há 6 anos que eu trabalho na UFMG. Atenção, você só precisa disso, é atenção, que é a capacidade de você assistir uma aula, de você ler algo focado, né? Isso que liga, que dá a você o foco e o método. Ela fala disso. Ela fala, olha, peraí, não é só atenção. Para você chegar a um resultado, você precisa de um caminho, você precisa de um método. Onde que a maioria falha? Aqui no método. Você não tem método, você não consegue manter foco, você não consegue praticar. E ela vai colocar algo que é muito importante aqui, que é a motivação. A motivação é um pilar extremamente importante. Eu falei com vocês das emoções, das crenças limitantes, que é isso que faz com que a pessoa se engaje, que ela se mantenha ligada no processo, né? E aí a Suzana Herculano vai falar uma coisa muito bonita, e eu me proponho a ser esse papel, às vezes, na vida da pessoa. Ela fala o seguinte, que a gente precisa de um retorno positivo, de palavras de encorajamento. E algo que ela fala muito certo, que eu sei muito bem quando eu estou analisando isso aqui no FMG com um aluno que chega do ensino médio, muitas vezes sem base, e para você que muitas vezes vai chegar num nível diferente, né? Eu recebo alunos aqui de nível bem distinto um do outro. A gente consegue, gente, e a gente precisa encontrar um nível de dificuldade adequado. Para isso, por isso que eu criei o PPC como um método que, se você chegar sabendo nada, você vai fazer bem. Se você chegar sabendo muito, você também vai se dar bem, entende? A grande questão de um professor, gente, é justamente fazer o quê? É você pegar alunos de níveis diferentes e levar eles àquele objetivo maior. No meu caso aqui, qual que é o meu objetivo? Não importa o jeito que você chega. Qual que é o meu sucesso como professora? Primeiro, é você avançar a partir do ponto que você chega. Mas eu tenho foco. O meu sucesso é levar você a passar no concurso, a ser nomeada, a ser aprovado. E isso, gente, é apesar de como você entra. Esse é o nosso papel enquanto professor. Você não pode esperar os alunos prontos. Muitas vezes a gente vai ter que voltar no básico, vai ter que ter mais paciência, por aí vai. E aí o método, ele tem que pegar essas pessoas em conhecimentos distintos e levá-las ao mesmo lugar. E aí a Suzana Herculano fala isso, o retorno, encorajamento. É por isso que eu dou mentoria aqui no PPC. E aí, olha, qual que é o primeiro pilar aqui para a gente construir isso? É a questão do meu curso aqui no caso, gente, que é o PPC, eu vou trabalhar com o quê? Com conteúdo, com método. Isso mesmo, quando você vem para o meu curso, você não vai encontrar. Eu digo primeiro que não é um curso, é uma mentoria. O meu curso não é um curso igual vocês compram aí muitas vezes, daqueles grandões, né? Inclusive são meus parceiros, fiz a parceria com algumas pessoas, inclusive vou falar com vocês aqui hoje no final. Mas a diferença, gente, é que vocês vão ser acompanhados. Vocês têm um método, não é um monte de aula que você não sabe nem por onde você começa. Vocês compram uns cursos grandes que eu não sei o que vocês arrumam. Vocês compram uns cursos de 100 aulas, como é que você vai assistir 100 aulas, bênção de Deus? Tem gente que fala assim, mas qual que é a quantidade de aula? Gente, não pode ser pouco, não pode ser muito, tem que ser o ideal. Tem que trabalhar o conteúdo que você precisa. Passou disso, está errado. Não é um monte de aula. O método que a gente fala é um passo a passo replicável. O que é um passo a passo replicável? Se entrar o aluno que não conhece e se entrar o aluno que conhece, vai partir ali, olha, com o mesmo método de funcionamento para chegar ao mesmo lugar. E por que eu sei que funciona? Resultado comprovado. Vou mostrar alguns para vocês aqui. Daqui a pouco tem mais um que me emociona muito. E aí a aprovação em muitos concursos. Eu não preciso ficar falando muito, vocês são de Minas, vocês devem saber. Muitos de alunos minhas, inclusive de Minas, vêm por indicação. E aí, gente, esse método é só para educação? Não.
eu contei para vocês lá no primeira aula sobre o meu irmão, da saúde, sobre minhas sobrinhas, que eu tive que dar aula. Eu fiz um curso comunitário na minha igreja. Se eu não fizesse esse curso quando a minha sobrinha precisou, ia ser desertada da minha família, né, gente? Que você falar comigo assim, nossa, mas você serve os de fora, não serve os de casa. Aí eu tive que montar um curso para minha sobrinha e mais 5 amigas da saúde. Pasmem, 4 passou. A que não passou, estudou um pouco menos, mas teve também as suas questões, né? E aí, o que eu fiz com elas? Eu dei aula de língua portuguesa e preparei um método para elas estudarem. Elas fizeram um cursinho externo e eu fui ali só mentorando. E aí, olha só, o que que falta você? O que leva você a estar aí, muitas vezes correndo atrás, igual desesperado das coisas, não sabendo por que que reprovou, se cansando, perdendo de estar com a sua estabilidade, Você precisa de um método claro. Você não pode sentar aqui, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer? Não, é um método claro, é rotina para você organizar. Professor, é muito difícil. É difícil mesmo. Estou te falando que nada é fácil aqui. Só que eu estou te falando que se você seguir isso aqui, olha, você pode estar diante da conquista de 2 cargos públicos. Vou te mostrar como que é isso. E é isso, assim, olha, um caminho claro, ele pode te levar à aprovação. Não ter caminho pode te levar à reprovação. E eu vou te mostrar isso agora. Esse depoimento me corta o coração. Eu já ouvi ele outras vezes, mas em outros momentos eu confesso para vocês que eu chorei. Eu vou dizer para vocês o que mais me dói nisso aqui, que é quando eu falo com vocês que comprar um monte de aula não vai resolver. Presta atenção aqui. Vocês não ficam com preguiça de ouvir depoimento, não, tá? Famoso aí também. Estudei 2 anos e não passei. Fiquei muito decepcionada, fiquei muito chateada, porque eu sabia até a ordem das aulas. Estudei muito tempo e não passei. Depois desse, teve um da PBH, antes desse que eu passei da Maria, que eu também não passei. Aí eu falei, eu preciso de uma técnica, eu preciso de alguma coisa diferente. Porque estudar eu sempre estudei. E assim, sempre fiz concurso e não estava passando, aquela coisa toda. Eu estudava, mas eu acho que eu estava fazendo da forma errada. E eu estava certa, realmente eu estava fazendo da forma errada. E aí a Maria apareceu lá como mágica, né, no meu Instagram, e eu comecei a segui-la e tal, e fiz o curso com ela. E aí eu consegui minha aprovação, eu fiquei feliz demais, porque aí eu passei, eles me chamaram super rápido, eu fui chamada em agosto, já tomei posse. E eu acho que eu conheci a Maria, foi no Instagram mesmo, eu vi alguma coisa, comecei a chamar atenção, participei daqueles 3 dias, né, que ela coloca, assim, me chamou a atenção a forma como ela falava, a empolgação, a verdade que ela passava só naquelas falas, e aí eu nem tinha dinheiro para pagar o curso dela, minha tia pagou para mim, eu não tinha, assim, o notebook, e aí eu pegava emprestado, eu tinha muito certo em minha mente que eu queria fazer o curso dela, e que ia dar certo, então eu ia correr atrás de todas as barreiras para vencer e fazer, e eu fui. E fiz, e assim, realmente ela segurou na minha mão. E não só isso, porque o curso dela acabou me preparando, porque eu assumi a coordenação da escola que eu tô. E aí eu fui fazer a pós também, né? Porque eu falei, não, agora, quando ela lançou a pós, eu disse, nossa, minha chance. E eu senti segurança nela. Assim, quando ela deu uma live lá falando sobre tendências pedagógicas, né, que descabela a gente, aí eu falei, não, essa professora que eu tenho que agarrar lá. O preço dela não é um dos cursinhos mais baratos, né? Mas também não é dos cursinhos mais caros. E pelo que ela oferece, né, você ter a possibilidade de estudar ali durante um ano aquele material, né, e ainda o material dela não é só para o concurso, essa área nossa, ela tem aquele conteúdo ali bem fechado, é aquele conteúdo, né, então você usa para vários concursos, você usa para a sua prática, eu falei assim, não, você tem uma organização de estudo, porque se você está sem tempo, até você sentar e preparar aquele edital para você estudar, você não consegue, você perde muito tempo. Ela não, ela dá consultoria, né? Ela te acompanha, tem um grupo, né? Então, assim, tem todo o apoio. Todas as vezes que eu perguntei ela alguma coisa, ela respondeu. A apostila de exercícios é fantástica, porque dá certinho a porcentagem que você acerta, quando você vai melhorando, você vai estudando, você vai acertando mais, né? E reflete lá na prova. Então, assim, eu já tenho estimativa assim, para você conseguir uma nota boa, você tem que estar acertando pelo menos 90% dos exercícios. Porque eu fazia, igual ela falou, eu lia o material, e via aula e fazia o exercício. 1 hora e meia. É um cursinho diferenciado mesmo, assim, não tem, nunca vi nada igual, assim. Realmente, se você seguir o método, não tem como, né? Ela não coloca o conteúdo lá. Ela faz questão de fazer uma trilha, para você seguir aquela trilha, ela divide em horários, ela deixa tudo mastigado. Se você tiver, né, realmente disposto, disciplina, e tanto que eu passei em 2. Até a tatuagem da Maria, da frase da Maria, faça o que tem que ser feito. A Maria não é só um cursinho. A Maria é uma filosofia de vida, assim, profissional, que se você escutar a Maria, você vai ser picada pelo bichinho da animação, você vai ser picada pelo bichinho do vamos fazer acontecer. Para minha profissão, assim, foi o melhor curso que eu fiz, né? Assim, eu fiz outra pedagogia com a Maria. Não tinha muito tempo, porque eu estou com 46 anos. Então, eu não posso ficar esperando daqui 4 anos para fazer um concurso de novo.
Eu precisava de algo certeiro. Cada um tem seus objetivos, seus planos, e você pensar em cada um deles, né? Você colocar eles assim na sua cabeça todos os dias e fazer o que tem que ser feito mesmo, né? Com muita determinação e não tem segredo. Ai, gente, ainda me emociona ainda, gente. Ó, vamos fazer o que precisa ser feito. Assim, nessas falas aí, gente, passa um filme assim na minha cabeça. Primeiro, é uma pessoa, né? A Aline falou com vocês, eu nunca tive o hábito de estudar. Né? Essas coisas eu fico observando e eu faço análise, né? É da pessoa. Mas só vai dizer o que pra gente? Vai falar, olha, eu estudo. E eu já comprei outros cursinhos e não dei conta, fiquei perdidos, né? Perdida. Apesar disso tudo, eu sabia a ordem das aulas. Isso me corta o coração, porque foi alguém que dedicou, mas dedicou com o quê? Com o método errado. Não soube escolher, não soube avaliar isso falando com vocês. Cursinho não é sobre você assistir aula. Cursinho, estudar para concurso não é sobre isso. É sobre você resolver exercício, é você saber revisar, é você saber o que estudar, não é sobre você ver 100 aulas, entende? E essas falas me tocam muito, eu espero que sirva de motivação aí para vocês, tá bom? E aí, olha só, como é que funciona aqui o método? Isso que eu falei o tempo todo para vocês. Como é que é o método PPC? Isso aqui é um método que você vai usar ao longo da sua vida também, né? Não é só um método para você usar num cursinho, agora eu estou falando com vocês, mas qualquer concurso público. Durante a aula, você precisa fazer o possível manter-se ali focado naquela aula, né? Então, aqui no PPC, basicamente, 95% das aulas, né? Quando não tiver a aula, vocês vão ser comunicados. Olha, isso aqui não tem a aula, mas vai ter o material para você ler muitas vezes. Então, durante a aula, você precisa manter ali sua atenção, que é aquilo que a Suzana Herculano falou, manter o foco. Você vai observar ali que a gente tem os slides, no caso, né? Que a pessoa vai anotando. Eu já dou os slides previamente, está lá na aula para você ir anotando suas dúvidas, suas conclusões, suas observações. Depois da aula, gente, assisti a aula, acabou. Não, não é assim. Você assistiu a aula, você compreendeu o conteúdo. É igual a gente foi falando ao longo das aulas. O que você vai fazer depois da aula? Você vai estudar aquela aula. E aí quem fala isso é o professor Pierre. E ele xinga até a gente. Ele acha que os problemas da educação é problema dos pedagogos. Ele coloca uns apelidinhos bem pejorativos na gente, inclusive. Eu li os 3 livros dele para poder mostrar para vocês, está aqui. Eu li os 3 livros dele e ele fala justamente isso, assim. Ele fala assim que a gente ensinou os meninos tudo errado. É uma coisa horrorosa, mas eu li porque ele partiu das ciências exatas e eu estava lendo para ajudar os alunos aqui na escola de engenharia. Aula dada é aula estudada. Ele ainda fala uma coisa, hoje, né? Eu falo que isso eu não ouso fazer por conta do tempo de todo mundo. Depois da aula, você vai fazer revisão. Como é que você vai fazer revisão depois da aula? Vir na aula de novo? Não, não é mais. Você vai resolver questões, você vai pesquisar, às vezes, uma ou outra coisa, não dá para pesquisar tudo, senão você perde tempo, né? Uma ou outra dúvida que você tiver, que às vezes uma aula não deu conta de resolver. E você vai revisar no dia que estiver lá, para você revisar no seu cronograma. E aí, a gente ainda tem aqui o suporte, né? Que é os PDFs com os resumos das aulas. Quando eu comecei, eu segui também a ciência que dizia que primeiro o aluno tem que ter contato com a aula, depois ele vai para a aula e você usa ali a metodologia para você conseguir. Só que a gente conseguia muitas aprovações com os professores e eu faço sempre um questionário no final perguntando o que deu certo, o que foi bom, como é que foi. E os professores me diziam o seguinte, os professores também, que o fato de ver as minhas aulas com o PDF já era suficiente para que eles dessem conta e que eles compreendiam melhor quando eles viam a minha aula. E aí, então, eu deixei esse PDF como um suporte para quem quiser. Mas um dado importante que eu tenho é o seguinte, olha, alunas que liam o PDF, que seguiam o método tal como estava proposto e seguia ali tudo, são alunos de primeiras colocações. Eu tive várias. Tem um, inclusive, que hoje é minha colega de trabalho aqui no FMG. Acho que vai aparecer no primeiro depoimento. Pra gente, a aula de amanhã a aula primeiro eu vou gravar ao vivo com vocês. Então, eu acho que esse depoimento que eu pensei em colocar para vocês. Ela literalmente passou em 3 concursos, inclusive em primeiro lugar. No BH era uma pessoa que seguiu o método, que eu mudei muita coisa por conta de uma avaliação dela. Assim, peraí, uma aluna que passa em 3 primeiros lugares, a gente observa, né? Ela falou que podia diminuir o número de questões, que eu trabalhava com 60, 70 questões. E aí eu diminuí todos os cadernos, passei para 40, 50, mais ou menos. E aí tem gente que fica atrás de mim com os cadernos de 70 questões, é o máximo. Pois é. E aí, dentro do meu método, como é que funciona, então?
A gente tem o conteúdo que é cobrado nos concursos, a parte comum a todos os cargos, os conhecimentos específicos de pedagogia e redação. É isso que eu trabalho aqui. Tem conhecimentos extras também, como raciocínio lógico, tem um professor que eu falei com vocês, esse não sou eu quem dou, e os outros todos eu que costumo dar, no máximo em parceria com alguns professores. Para os professores que são especialistas, agora vai ser diferente. Então, basicamente, eu trabalho com tudo que tem no concurso público ali no edital. Vai faltar um tópico ou outro? Muitas vezes vai, tá, gente? Mas isso eu explico para vocês antes de entrar no curso. Você vai ver na trilha lá o que falta. Então, basicamente, a gente atende de 90% a 95% de um edital. E aí a gente tem a prática, essas técnicas de estudo que eu já ensinei para vocês, e a gente tem as mentorias que tem a regulação emocional. Então, como é que funciona isso? A gente segue basicamente esse tópico, né? Esse slide aqui da PND, gente, mas é só vocês transcreverem para Betim, é o método do curso. A gente tem a aula, o caderno de questões, a revisão e o PDF para você revisar, se for o caso, que é um suporte. Pois bem, qual que é o segundo pilar que a gente trabalha aqui? Primeiro, eu falei com vocês, a gente tem todo o conteúdo que vocês precisam. Então, é um curso que ele tem esse conteúdo, um cursinho, muitas vezes, te entrega um monte de conteúdo ali, sem lógica, um cursinho normal, né? Como eu sou a mentoria, aqui é diferente, você vai ter o seu passo a passo. Como é que é trabalhar essa prática aqui? Essa prática, gente, é isso, assim, você vai ter um método claro. Vai estar lá na trilha para vocês fazer daqui a pouco. Primeiro você assiste a aula, depois você vai resolver esses exercícios aqui, e aí você vai revisar nesse dia aqui. E aí, gente, conteúdo, muitas vezes, vai assim, professora, mas já tem muito conteúdo por aí. Fica procurando conteúdo solto na internet. Pega chat GPT, vai lá solto, você vê se funciona. Vai lá, funciona, para ver se dá certo. Porque tem gente que o pessoal é meio que já pode fazer isso, que já pode pegar uma inteligência artificial. Se você não tiver método, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Você se perde no processo. Então, conteúdo não basta. Professora, e o conteúdo que a gente vê na pedagogia? É o mesmo? É. Só que não tinha um método para concurso. Você aprendia a discutir as coisas, você aprendia a participar de uma aula. Eu formei, por exemplo, fazendo o quê? Seminário, escrevendo artigo. Não é isso que vai me cobrar. A comunicação que eu tenho acadêmica é diferente da comunicação que eu tenho com vocês aqui no digital. Eu estou muito cuidado. Pra vocês terem ideia, o nome, daqui a pouco eu falo para vocês do curso que eu dou aqui, que aqui chama Domine Seus Estudos, Conquiste Sua Aprovação, que é um curso de técnicas de estudo que eu aprofundo isso aqui com vocês. Lá no FMG, esse curso meu, que faz o maior sucesso com os alunos, chama Aprendendo a Aprender. Contribuições da neurociência da psicologia cognitiva. Por quê? Porque é diferente. Lá eu não posso usar uma linguagem que chama muita atenção. Tem que usar uma linguagem da ciência, porque é uma universidade, né? Entende? E aí, é o mesmo conteúdo, lógico que transposto lá para ciências exatas aqui para vocês, né? Estudar, gente, sem método não resolve. Não adianta. Não adianta. Não adianta sim. Você vai demorar, às vezes, um concurso que você poderia passar 4 meses, vai ficar estudando 10 11, sei lá, 4, 5 anos para passar num concurso, porque você não usa o método, que foi o que a Flávia disse para a gente. Eu sabia até a ordem das aulas. Ela apenas tinha informação sem método. E aí, olha, não pode faltar. Se você não está resolvendo questões, tudo errado. Se você não está resolvendo, no mínimo, umas 30 questões de cada tema, qualquer questão, não, questão estratégica, questão que te ajuda. Por isso que eu seleciono as questões. Ainda hoje, a gente está fazendo todas as questões do curso, estou montando agora, estou acabando de montar os cadernos de questões do ensino superior, do curso de ensino superior do meu cargo, né? Pedagogia e técnicas educacionais. Eu seleciono as questões todas. O que as pessoas fazem para mim ainda hoje é só aquilo que é mais de colocar, né, nos slides, nos cadernos de questões. Então, não existe você fazer concurso sem fazer isso. Então, cada aula aqui é acompanhada por um caderno de questões. Como é que são organizadas essas questões? Por temas, algumas vezes por banca. Normalmente, e aí vocês vão ter, inclusive, várias questões resolvidas, né? Inclusive, eu tenho essas aulas, vou colocar para vocês no curso e vou gravar outras aulas, possivelmente também na semana de revisão, que eu vou falar daqui a pouco, da banca específica, porque você aprende o todo, não importa a banca, mas você vai ler essa banca como que ela cobra. A IBGP é daqui, de pertinho da gente, inclusive, né? Fica ali no Floresta. E aí a gente revisa focado em questões. A sua revisão, você vai conseguir focar nas questões que você errou. Aquelas questões que você errou, é que seu CEP está te dizendo que você não aprendeu aquilo ainda. Você vai revisar aquilo, né?
E aí, olha, o que gera conhecimento é justamente isso. Você não vai chegar na prova, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, você vai saber o que você foi fazer lá. Então, qual que é a minha estratégia aqui, gente? Da ciência, não é achismo. Vocês veem que eu estou na academia até hoje, né? Tem gente que eu transito esses dois mundos, inclusive. Esses dois mundos, às vezes, que brigam entre si. As pessoas, às vezes, não entendem por que, que a gente vem assim para o digital, né? Porque tem muita pilantragem, né, gente? Tem muitas coisas e eu sempre falo com as pessoas que me seguem para a gente lidar com muita ética com as coisas. Isso aqui, para mim, é só uma possibilidade de mudar a realidade das pessoas. A minha meta de vida antes era ser professora universitária. Era a minha meta. Era meu sonho. Era chegar e fazer o que eu faço com vocês. Mas tinha um atalho no meio do caminho, assim. Tipo, qual que é o meu atalho? É poder chegar e ter uma professora, gente, que manda, que tá lá não sei onde, lá do Nordeste, lá. Gente, eu fico uma emoção. Eu falo, poxa vida, né? Nem todo mundo vai entrar na Universidade Federal. E aí, é diferente a construção do conhecimento? Aqui a gente tem pesquisa, aqui a gente tem acesso a várias coisas, e aqui a gente tem acesso, às vezes, à leitura, às coisas que nem sempre a pessoa vai ter. E eu consigo sintetizar. E eu consigo sintetizar te levando para você passar no concurso. E aí meu sonho mudou. Eu falei assim, gente, hoje eu não quero mais dar aula na faculdade. Eu quero cada vez mais estar aqui com vocês. Eu quero cada vez mais estar presente. É por isso que eu estou mudando já a minha meta. A gente vai ter uma pós agora em Educação Especial Inclusiva, que eu basicamente coordenei tudo em parceria com a Anguera. A gente deve lançar aí no início de janeiro, só com professores, pessoas renomadas aqui do doutorandos que estão aqui comigo no doutorado, aula comigo também, claro. E, gente, isso é essa forma da gente transpor esse conhecimento, né? E hoje eu consigo trazer isso para vocês e entregar assim num método. Falar, olha, adquira esse conhecimento teórico aqui, porque eu sou pedagoga, eu já passei em 8 concursos, e eu sei fazer uma boa, eu sei, né, ter uma boa transposição didática, que a gente fala. Organizei esse material com vocês com muito zelo, com muita propriedade, para que vocês não estudem mais, nem menos do que vai cair, né? E aí vocês sempre vão resolver muitas questões. Adquiriu o conteúdo, assistiu a aula, resolveu questões, revisou uma vez por semana. E a revisão espaçada que acontece no dia que eu indico. Então, basicamente, lembra que eu falei com vocês de tarefas grandes que a gente coloca em tarefas menores? É isso aqui. A gente pega um edital e aí você vai dividindo. Você não precisa vencer o edital hoje. A gente tem 80 e poucos dias, salvo engano, a prova é em março, né? Tem mais disso. A prova será em março, e aí a gente vai ter esse tempo para fazer isso aqui, ó. Você não vai vencer o edital, você não vai aprender português da noite para o dia, você vai pegar um tema, depois você vai pegar outro, depois você vai pegar outro, e lá no curso vai estar para vocês, já selecionado, nem mais nem menos, aquilo que você precisa fazer. Isso é o que a gente faz de modo que a pessoa dê conta de chegar com o edital praticamente vencido. Inclusive, nesse, eu já fiz as trilhas, né? Estão prontinhas aqui, graças a Deus. E aí vocês vão ver que tá sobrando tempo, né? Porque a gente consegue estudar todo esse conteúdo um pouco antes. E o terceiro pilar, né, que a gente tem aqui no curso, já falei com vocês os 2 primeiros pilares, é a motivação. Eu sinto que se eu não encontrar com vocês, se eu não incentivá-los, eu perco vocês ao longo do caminho. Isso é comum. As pessoas que vão contar apenas com a motivação é uma ilusão. E aí eu preciso trazer vocês para a realidade, eu preciso falar assim, peraí, você fez a primeira escolha agora consciente, né? Você precisa manter isso, você precisa ter um propósito claro, gente. Você precisa se perguntar assim, por que eu quero essa aprovação? Por que isso é importante para mim? Eu não quero, muitas vezes, ficar no contrato. Eu não quero depender, terminar o ano, as pessoas mandando para qualquer sala, esperando a nomeação do Estado, um contrato temporário, sem pensar na carreira. Funcionário público é um funcionário de carreira, que você vai melhorando. Lembra que eu falei com vocês? Já dobrei o meu salário. Por quê? Porque eu sou uma funcionária de carreira. Estou fazendo doutorado. Doutorado aqui no UFMG é 75% de aumento no salário. E aí, aqui no UFMG não, em qualquer cargo federal. Desse nível, né? Porque tem outros cargos federais também. Então, se precisa, né, saber quais são os seus motivos. É isso que vai te ajudar a você levantar o dia que você não estiver bem, o dia que você estiver cansada,
sabe? Então, escreva isso, entenda, isso é muito importante. Tem um curso que eu dou para vocês, inclusive vai ser um bônus do PPC, que isso fica explicadinho. Na verdade, eu destrincho todos esses pontos que eu falei com vocês, né? E aí a gente começa motivado. Vocês vão sair dessa aula aqui, gente, muito motivado, eu tenho certeza. Vocês vão sair daqui, só que isso se perde. E a gente vai para a fase 2, que é o quê? Como que a gente mantém isso que eu despertei aqui em vocês? Eu preciso manter isso. Eu preciso de vocês engajados. Eu preciso de vocês fazendo o método, estudando todo dia. Tá tudo lá. Eu faço de tudo para vocês não se perderem. Você vai clicar no link, vai ir lá para fazer as coisas. Tem lá o caderno de questões para vocês resolverem, né? Então, olha só. Essas distrações pode te afastar desse seu objetivo. E eu costumo dizer o seguinte, normalmente a gente sobrevive, a gente não planeja o futuro. Sabe quando sua vida muda? Anota isso aí. Quando você para apenas de sobreviver. O que é sobreviver? Saí para trabalhar, fiz o que tinha que fazer, cheguei em casa, fiz janta. Se eu te perguntar assim, e o que você fez por você no futuro hoje? Você vai falar nada. E o que é para vocês fazer algo no futuro? É isso aqui. É você sentar e saber que você tem a possibilidade de entrar no concurso e logo, logo, tá com um salário de 7 mil, 8 mil reais. Professora, isso é bom? Depende do objetivo de cada um. Para mim fez muito sentido, mudou minha vida. Eu venho de um lugar que eu sou a primeira da minha família a ter curso superior, então pagava meus boletos, minhas viagens, o meu botox, adoro, tô precisando, só que eu tô sem tempo de ir lá fazer meu botox. A vida é dura, tá? Tô sem tempo de ir lá fazer botox, mas ó, adoro, a testa nem dobra, gente. Sofro sem o meu botox. Gasto energia aqui, mas tá lá. Se não der pra pagar o botox, pra mim, é complicado. Só faço botox também, porque o resto não tem medo. Enfim, e aí, olha o que a Flávia tatuou, gente, que coisa. A primeira, vocês não têm noção de como que eu chorei, gente, quando eu vi aquilo. Faça o que precisa ser feito. Isso precisa ser feito. Não dá para você, nasci pobre, escolhi pedagogia. Gente, fala comigo que pedagogia é uma escolha, má escolha. Nunca. A melhor escolha da minha vida, gente. Você me vê lá na engenharia, o povo tudo me respeita, tá? O povo agora que eu vou sair, eles estão apertados, eu vou ficar com licença. Achei que o povo tá desesperado, gente. Eu pego os BO tudo também, tá? Pego os BO tudo. Eu não costumo contar nada aqui porque é antiético, mas uso alguns exemplos, às vezes em aula, que é mais privada, né? Na pós, que eu trabalho aqui com muito. A pós vai ser educação inclusiva, né? Aí eu normalmente cito alguns exemplos que é lícito, né? Que é ético, a gente citar exemplos sem falar, mas aqui eu não costumo falar muito e nem gosto por conta de ser aberto, é algo que não é bacana, né? Só no meu curso fechado mesmo que eu falo, inclusive, sobre o meu atuar, lá, minha atuação, como que é. Então, olha, no meu curso tem mentorias, cronogramas personalizados, grupo de apoio, tudo isso para manter isso aqui, essa chama acesa. E aí eu vou falar com vocês. Quando isso se transforma num hábito. Lembra que eu falo com vocês que eu não consigo ficar sem fazer nada de novo? Sem ter, é isso aqui, é hábito. É hábito de você chegar no final do dia e falar: o que eu fiz de útil hoje pelo meu cérebro? O que eu fiz de útil hoje pelo meu futuro? O que eu fiz de útil? Eu já estou pensando, por exemplo, nesses próximos 2 ou 3 anos, eu não sei se eu vou antecipar meu doutorado, porque eu sou a louca, né? Eu devo antecipar meu doutorado, devo formar com 2 anos, não sei. De 4, eu já estou no processo adiantado no meio dessa loucura. E aí, gente, eu quero acabar o meu curso de psicologia, falta 4 matérias só para eu formar, e mais esse doutorado. Vai sair nesses 2 anos, se Deus permitir, se for da vontade de Deus. Mas essa é a minha meta, é o meu plano, que pode mudar se for da vontade de Deus. A Aline falou uma coisa importante, falou assim: olha, eu sou viciada, falou isso. Viciada em concurso. Não foi só a Aline que passou em mais de um, vocês viram? A Flávia também passou em mais de um. Por quê, gente? É sorte? Claro que não. A pessoa aprendeu o método. Eu passei em 8, gente. Não era uma época que tinha facilidade, que alguém te dá. Não, era uma época que eu tinha que sentar na biblioteca, ler o livro. De vez em quando minha consciência pesa. Eu falo que eu já me libertei disso, mas de vez em quando a consciência pesada. Porque eu dou para vocês resumo de livro, né? Resumo de livro. Antes, na minha época, não tinha resumo de livro, não. Saiu um concurso, ainda bem que eu era esperta. Corri a biblioteca, porque tinha 5 exemplares de livro. E aí, se quem ficasse por último, 300 mil pessoas estudando, eu era a rainha de pegar o livro primeiro, dá licença. Hoje eu entrego para vocês mastigada aí, com método. Estudei muito para, inclusive, para chegar a essa conclusão, né?
Tudo isso, gente, que a gente sente, não é algo, não é porque você é ruim. Tem coisas que a gente precisa mudar na vida? Tem, mas não é sobre isso. O nosso cérebro, ele não mantém minha motivação por um longo período. Por quê? Ele se atrai com aquilo que é imediato, com aquilo que é rápido. A gente está falando que vai ter que estudar 4 meses para depois vir essa benção. Só que o que é a motivação? A motivação é eu antecipar essa sensação. Esse é o conceito de motivação. É quando algo que tem lá no futuro que eu antecipo essa sensação. Por que eu pedi para vocês para anotarem? Que é isso? A motivação é eu acordar pensando, poxa vida, se eu passo em Betim, 2 cargos, eu posso trabalhar no meu município, eu mudo minha vida. Se eu não tenho um emprego, professora, é difícil trabalhar na escola. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu trabalhei 10 anos, não saí, nunca adoeci, nunca tomei remédio por conta da educação, aqui fazia meus olhos brilharem, senti uma atriz global, porque os meninos sempre foram apaixonados comigo e eu com eles. Então é isso. Então, olha, crie esse hábito, aprenda isso. A Aline falou uma coisa importante, né? No depoimento, ela falou assim: olha, eu não tenho mais o gás de antes. Claro que não tem. Sabe por que não tem? Porque ela tem 2 empregos agora. Ela está em Contagem, está em outro. E aí a motivação, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque ela tem uma estabilidade. Aí, lembra que eu falei com vocês da indignação? A indignação, gente, é que faz a gente colocar força, né? Só que ela falou uma coisa, hoje eu não estudo como antes, mas eu aprendi um método. Ela vai lá e revisa por questões, né? E vai continuar, com certeza. E aí, é essa motivação que eu tento manter em vocês. E aí, olha, a gente está partindo agora para o final, sim. Você consegue conquistar a sua aprovação no concurso de Betim. Não importa de onde você está começando. Se você levar isso aqui a sério, se você fazer o que você precisa, o que precisa ser feito, como diz lá a Flávia, você vai conquistar a sua aprovação, né? E aí, olha só, se você quer, a partir daqui, estar encerrando essas 3 aulas, eu vou apresentar para vocês o PPC, como que ele é por dentro. Se você quer saber exatamente o que você precisa estudar, quando estudar, como estudar, com apoio de início ao fim, você precisa estar aqui no PPC. Esse é o melhor lugar para você estar, se você quer conquistar a aprovação nesse concurso. Inclusive, já fiz esse mesmo banca para Ribeirão das Neves, para mais 2 outros municípios que eu sempre esqueço, porque eu faço muito concurso, né? Aqui você tem um plano de estudo pronto. Eu já estou fazendo para você 50% do trabalho. Você precisa sentar, assistir a aula e resolver exercício. É isso que você precisa. Só isso. Que é muita coisa? Mas você está sendo... Eu vou te tirar de você tudo que leva a pessoa a procrastinar. Que, não sei o que fazer, não sei... Não, tá aqui. Separado por dia. Você vai saber o que fazer, né? É um método que se encaixa na sua rotina. Por exemplo, eu não trabalho com aula ao vivo. Por que eu não trabalho com aula ao vivo? Normalmente, eu dou a jornada ao vivo. Mas é porque eu faço para o concurso, para o edital, porque eu converso com vocês muito aqui, né? Mas, por outro lado, eu consigo, gente, não estar ao vivo e não perder tempo, porque se eu fosse gravar essas aulas só quando eu voltasse do congresso, vocês iam perder um bom tempo de estudar. Então, não é isso que precisa pautar a sua rotina, não é o meu horário, não é a minha vida. Você precisa estudar no horário que der para você. Não é à noite, 8 horas, como a gente costuma fazer, não. Tem gente que vai ser de manhã, inclusive de manhã o aproveitamento do seu cérebro é muito maior, no geral, tá? Não é toda regra de exceção, mas 95% das pessoas aproveitam melhor o tempo quando começa a estudar de manhã. Então, é um método que ele está adaptado para você, para a sua rotina. Você vai pegar a sua trilha, você vai seguir ali o que está no seu edital, não é diferente. Professor, a gente vai sair do edital ainda. A mesma coisa, você não vai perder tempo, a gente sabia o que vai cair. Não muda nada. O que vai mudar no edital? Mudou no edital, a gente vai ter que estudar informática, né, a gente não espera, mas está aí, informática, e o resto não é novidade, não. É só informática mesmo que é novidade, né? E que agora sai o raciocínio lógico, vai sair, a gente está esperando aí, vou comunicar para vocês, obviamente, alterar as trilhas, quando isso for um comunicado oficial. O material, gente, é todo assim organizadinho. Eu acho tão lindo, meus alunos imprimem, é todo assim, olha, e eu fiz isso tudo, tá? Isso aqui, ó, que está, esse material é um material que não muda, gente, no curto prazo, porque as teorias, né, as tendências pedagógicas não vão desconstruir, gente. Nós começamos estudando lá da educação tradicional, né? Não vai desconstruir isso aí sempre vai cair na prova. O que Piaget e Vygotsky falou também, não. Por isso que a gente consegue estudar previamente. Você estuda para esse, se preparando para outros concursos também, né?
Tem os slides bem didáticos, são esses slides que eu uso nas aulas. Então, essas trilhas é o passo a passo, é um planejamento diário, que funciona como GPS mesmo, para você chegar e seguir. Indica exatamente o que você vai estudar e você vai personalizar aí de acordo com o seu horário. O que você precisa me responder? Que eu te falei lá na aula 2. O que você precisa me responder? Qual que é o horário que você vai estudar. E aí isso se torna negociável. É 5 horas da manhã? É 5 horas da manhã. É 7 horas da noite? É 5 horas da noite. Se você quer mudar a sua vida, a hora é agora. Se você quer, né? Se esse concurso é interessante, é isso que você tem que fazer. Você precisa colocar a mão na massa, eu tô te dando aqui o caminho, né? E aí, quando você faz isso, o que você evita? Você evita perda de tempo. Você não vai estudar nada desnecessariamente. Você vai estudar o que está ali proposto no edital. E aí, se você fizer isso, cada minuto do seu tempo, que você tirou do seu pouco tempo, ele acaba sendo produtivo, né? E olha, gente, seguiu essa benção desse edital, você vai passar em outro concurso também. Eu mostrei aqui para vocês, tá cheio de prova, e não passa porque vocês não ficar sem paciência, né? Eu adoro ver depoimento, choro junto com as pessoas, né? Mas enfim, porque não sou eu falando, é o outro que experienciou, e muitas vezes um outro, né, que difere um pouco de mim, difere da minha realidade muitas vezes. Tem as minhas dificuldades? Tem, mas tem uma realidade que muitas vezes vocês podem ler assim, mas a Maria estuda desde nova. Isso é verdade, aprendi a estudar desde nova. Falei com vocês, não nasci inteligente, nasci disciplinada. Me tornei disciplinada, porque nem nasci assim. Né? Entendi que conhecimento tem valor, conhecimento custa caro demais. Enfim. E aí, olha, seguiu essa benção aqui, você vai estar pronto para o outro federal, que vai sair, você vai adaptar questões, adaptar a linguagem, adaptar as aulas, que eu vou ter que gravar o curso todo, de novo, né? E aí, o que a gente tem de bom nesse concurso aqui? Primeiro, o salário, eu não sei o que é atrativo, mas eu gosto sempre de concurso que paga mais que 3.500. 3.500 para mim é uma boa referência. Já falei com vocês que não é o ideal. Mas a gente está falando aqui, olha, de 20 horas semanais, sendo que o professor pedagogo, eu não sei, o professor P1 pode ficar um dia em casa se ele estiver fazendo uma pós-graduação, e me parece que vocês podem ter até 7. Isso aí eu não li no plano de carreira, mas os colegas confirmaram na ANAGE Edital, que inclusive tem uma live aqui. E isso é progressivamente. Então, o seu salário já aumenta ali, acho que é 7,5 ao ano. Com a pós-graduação, você ficando um dia em casa. Se você não fizer, inclusive minha pós que vai sair, eu vou trucidar vocês, porque vai melhorar o salário. Isso é carreira, que a gente fala, né? E o município te dá condição para tal, que é um dia em casa. O pessoal P2, e aí, gente, vai ser uma briga feia. Se preparem. Porque vocês podem, acho que vocês trabalham efetivamente, se estiver fazendo uma pós, 3 dias. 3 dias. Vocês trabalham 12 horas em sala e fica 3 dias em casa, se estiver fazendo uma pós. Acho que o normal é ficar um dia, não sei qual loja que é, mas eu imagino, se você tem 7,5 por ano de aumento, você vai fazer uma pós, não é benção de Deus. Você vai fazer uma pós para progredir na carreira. Então, é um salário que algumas pessoas que trabalham na rede falam comigo que dobra muito rápido, justamente por conta disso, né? Que em 5 anos você consegue dobrar o seu salário. Aí chega naquele salário que eu falei com vocês, que eu acho interessante. De 7 a 10 mil para 4 horas, é um ótimo salário. Não vou me dizer que é ruim, não. Cansativo? Deve ser. Porque eu já trabalhei, é cansativo, mas qual que não é? Vocês não têm imagina. Eu pego esses estagiários de engenharia aqui, que eu vou estudar com eles, né? Como é que é fazer o plano de carreira, trabalho. Gente, esse povo passa uns apertos. Sai da empresa o dia que dá BO, a hora que der, e começa a condição estagiária, porque eles pagam um valor maior, achando que os meninos já são engenheiros. Mas enfim, né? E aí, então, eu acho que é um salário razoável para começar. E o melhor, veja bem, no ato da inscrição, o candidato poderá se inscrever em mais de um cargo, desde que as provas sejam em horários distintos. Veja bem, pedagogo está aqui, né? E professor da educação, na verdade, não é isso que eu quero ver, é o horário que eu quero ver, isso aqui, ó. Professor P1 está aqui no turno da manhã, de 8h15 a meio-dia 15, são 4 horas de prova, dia 22/3. E aí, todas as outras matérias específicas. E olha aqui, que maravilha. Então, vocês podem tentar P1 mais pedagogo e P1 mais professor de educação infantil. Gente, eu tive vários alunos que passou com essa banca, com a IBGP em Neves, e mais de um cargo. Sabe por que é o salário das bonitas? Quase 10 mil. Porque lá pagava, acho que 3 mil, 4 mil e pouco, só que a pós era imediata. Já entrava com a pós-graduação com um aumento significativo.
E aí as bonitas já entraram com salário de 9 mil e poucos reais. Foi uma, não, foi mais de uma. E teve uma delas que perdeu a chamada. Eu mostro para vocês depois, gente. Então, ela perdeu a convocação, porque ela falou que passou no concurso, gente. 2. O que foi? Professora, me livrei do Instagram, me livrei do WhatsApp, me livrei de tudo. O que aconteceu? Convocou. Ela resolveu, não sei como, resolveu. Ela me mandou, gente, desesperada. Ela trabalhava na rede privada. Desesperada. Mas, assim, com o IBGP, não é um banco, inclusive, difícil. A gente vai resolver questões, não é uma banca difícil, não. Nem as questões disso aí que vocês têm medo, não é muito difícil, não. Enfim, vocês vão poder tentar 2 provas, estudar igual loucas? Não, gente, fiz a trilha para vocês, falando, ô, benção de Deus, você pode fazer 2. E aí, se você quer só um, estude isso. Agora, tem uns aqui que você vai estudar para 2 obrigatoriamente. Você vai arrumar um dinheiro e vai lá fazer essas 2. Ah, não estou trabalhando, vai lá no CRAS. Vai no CRAS, dá um jeito na vida e faz alguma coisa que você vai estudar para 2 aqui, que você tem a chance de estudar no mesmo município. Como é que é isso, professora? Você vai entrar, você vai ter sua trilhazinha aqui, ó. P1 mais educação infantil. Todo mundo, né, pode fazer P1 porque tá lá de manhã. Então, você vai fazer P1 se você é pedagogo, né? Daqui a pouco a gente fala dos especialistas. Você vai fazer o P1, que é daí das séries iniciais, né? Até o 5º ano, normalmente. É do 1º ao 5º ano. Se você vai fazer só P1, aí na trilha tem essa parte 1 aqui, ó. Só para P1. Aí tá escrito para vocês parte 1, eu não coloquei tudo aqui, senão ia ficar muito grande. Estuda só o que tem ali de PEB 1. Agora, você quer PEB 1 mais educação infantil, o que vai acontecer? Você vai ler a trilha toda. Quando você estuda toda a trilha já contempla a parte P1. Porque eu não sei o que eles arrumaram, quem leu o edital, quem viu a análise de edital, percebeu que eles colocaram 10 temas para P1, o triplo para educação infantil para pedagogo. O pedagogo já é de se esperar, porque o pedagogo tem que dominar tudo e mais um pouco, né? Ele tem que dominar todas as questões que estão ali na escola, o domínio do conhecimento do professor, mais aquilo que é externo. Então, é normal que o conteúdo do pedagogo seja maior em função disso. Isso é um suporte para o professor. E se você quer estudar só E1, você vai estudar a parte 1, a parte 2, só que você já está automaticamente estudando para PEB 1. Então, não tem porquê quem quer educação infantil fazer só um. Por favor, faça os 2. Ah, professor, eu não quero educação infantil. Por quê? Porque está 40 horas. Eu não acho que seja vantajoso. Só que esses 40 horas aí dá 9 mil reais. Se não for no topo da carreira da vida lá, se não precisar se aposentar, igual vocês me falaram, que muda, dobra o salário rápido, aí compensa. Compensa, vocês não tem que fazer esse cálculo. Assim, eu não achei esse documento, mas os professores estão aqui, são professores fidedignos, que me passam essas informações. Se a cada pós vai te aumentando 7,5, mais ali aquela progressão, então seu salário melhora no curto prazo. Gosto dessa ideia de 40 horas, pagando, não gosto. Não gosto porque estão pagando para P1 quase 4 mil para trabalhar 20 horas. E a educação infantil, mas eu sei que vocês gostam da educação infantil, eu sei que vocês adoram, então faça a bênção de Deus. Pegue isso aí, lá na lei fala que pode optar por 20 horas. Dá para confiar 100% nisso? Não sei como é que funciona isso no município, mas está na lei que eu li lá. E está num post para vocês. Pode fazer uma opção, né? Como que é isso, gente? Não sei. É tranquilo? Também não sei. E a gente tem que trazer essa clareza para vocês. Mas não é o principal cargo que eu incentivo aqui por conta disso. Se eu estivesse aí no lugar de vocês, eu faria P1 mais pedagogo, principalmente pedagogo, que é o que eu gosto, né? Que foi a minha escolha desde sempre. A pedagogia. Meu cargo sempre foi de pedagoga. Na educação infantil, no PPH eu era PEB 1, mas eu assumi coordenação no 1º ano, eu cheguei. E aí sempre fui coordenadora, dei aula, né? Mas muita aula, porque eu ia passar aula direto. Mas o meu lugar de prazer é a sala, a coordenação, tá? E aí, olha, como é que funciona a trilha, então? Vocês estão vendo aqui, ó. Semana 1, no primeiro dia que você entrou, você vai lá no módulo 1.16, né? Módulo 16, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Era o DB base. Você está começando aqui. E aí, olha, depois a gente tem raciocínio lógico aqui, mas já sabe que vai tirar. Graças a Deus, a gente vai colocar aqui um outro conhecimento. Colocamos aqui português, 2 dias no início. Por quê, professora? Porque português aqui tem 15 questões bonitas. Vocês vão aprender esse negócio, vão resolver questões. Vai entender o básico lá na minha aula e vai resolver questões, tá? Tem uma apostila da FGV que eu pedi ao pessoal para colocá-la para vocês. Se vocês aprenderem a resolver aquilo da FGV e tem uma apostila comentada, vou pedir as meninas para acrescentar lá. Vocês vão dar conta de qualquer banco em português. A gente fez isso aqui na PBH.
quando teve a FGV. Aí eu falei assim, gente do céu, FGV é a banca que eu acho, só acho difícil a prova de língua portuguesa do FGV, só acho difícil, a única. O resto eu acho tudo a mesma coisa. Dá no mesmo, para quem aprende a fazer prova, né? Tá vendo? Aí português, mais redação e revisão. Nós vamos tirar português aqui, eu devo acrescentar quando sair, quando a gente ter certeza que acabou o raciocínio lógico, né? Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque várias pessoas me falaram que teve uma reunião e que o sindicato pediu que fosse alterado isso e que fosse colocado legislação educacional. Além disso, eles falaram também que vai ter uma mudança no número de redação a ser corrigida, só que eu não entendi, porque para mim já está, acho que vezes 20. O valor da correção, eu não sei, mas dizem que vai ter alteração nisso também. Então, a gente vai tirar raciocínio lógico daqui. O que eu tinha feito? Eu tinha trago os principais desafios para vocês para o início. No final, eu vou gravar as aulas de conhecimentos gerais, de conhecimentos daqueles do município, e alguns conhecimentos específicos. Eu vou ter que dar aula para vocês específicos só para isso, dessas matérias lá de conhecimentos gerais. Que são 3 leis, né, do município, e tem mais algumas também que eu tenho que fazer, que eu não me lembro agora, mas tudo fica indicado na trilha para vocês. Será liberado tal data, a partir de tal data. E aí, gente, quase ninguém faz isso não, tá? Nos cursinhos, as pessoas vendem um curso para você não sabe. Às vezes vende os módulos lá sem explicar. Então, essa trilha aqui vai mudar em função disso. Eu não vejo a hora de tirar raciocínio lógico daqui. Ai, que festa. Como é que ficou, então? A trilha, a outra vai ter também, né? Você vai optar por um desses dois, assim. Entrar no curso, tá tudo disponível para você. Isso aqui tá tudo disponível ao longo de um ano, só que você vai ter que escolher uma trilha. Você vai ter que pegar essa trilha aqui, por exemplo, de P1, mais pedagogo, né? Tinha o direito de cobrar 2 cursos de você? Tinha, porque o cursinho vai te vir separado. O cursinho vai te falar assim, ó, acesso de 4 meses até o edital só de P1. Se você quiser pedagogo, aí você compra outro curso. Eu tô te falando, não. A gente vai entrar para um curso que você tem acesso a tudo isso aqui, bonitas. Bonitas, um curso não, uma mentoria, dá licença, mentoria. E aí, ó, você vai pegar a sua trilhinha, a mesma situação. Conteúdo de P1, pouquinho. Só que o conteúdo de pedagogo contém o conteúdo P1, que eu te expliquei com vocês por quê. Porque o pedagogo precisa dar conta de orientar o professor. É isso que serve a função do pedagogo. Você vai ajudar o professor quando ele não der conta ali na sala de aula. É coordenar o processo. Então, por isso tem que saber mais do que o professor. Não é saber mais de saber mais. É por isso que você tem que dominar aquele saber e dar conta de ir além, porque esse outro com dificuldade vai, em algum momento, precisar dessa intervenção. Aí vocês estão vendo aqui, ó, só PEB 1, você vai fazer a parte 1. Se você quiser fazer pedagogia, você vai fazer a parte 1 mais a parte 2. Você vai garantir tudo de qualquer forma, entendeu? Você vai garantir tudo. Sempre voltar lá no P1 se você garantir 1, então não tem por que você não tentar 2 cargos aqui. Guarda já o dinheirinho, reserva, porque é lá em março, 2 inscrições, se for o caso, mais PPC, tá, bonitas? Porque não vai fazer isso aqui com tranquilidade se não tiver PPC te mostrando passo a passo como é que funciona, não, tá bom? Então, fiquem espertas. E espertos, né? Então, o que a gente tem no PPC? A gente vai ter o curso de língua portuguesa, já está lá para vocês seguirem. Raciocínio lógico, a gente vai esperar aí essa alteração. Eu não sei se vou esperar um pouquinho, porque eu não sei se eu tiro isso, porque não é oficial ainda, né? Mas eu creio que é isso mesmo. Que eu até comentei na live, que eu falei assim, gente, raciocínio lógico tem nada a ver em concurso de professor, isso é coisa de banca ruim, que cobra raciocínio lógico para concurso de professor, tem nada a ver, gente. Sei lá, eu tenho um amplo conhecimento da educação, eu não sei se eu iria bem na prova de raciocínio lógico, isso não ia definir a minha atuação profissional, entende? Ou qualquer um de vocês, assim, não é uma prova de raciocínio lógico que vai mostrar. Informática, gente, a prova do banco de GP é super tranquila de informática. Isso aqui, às vezes, é desnecessário, assim, é necessário demais? Não, mas aqui, o professor precisa saber dominar recurso tecnológico, né, minimamente. Bancas mais inteligentes, às vezes, não cobram isso aqui. Cobra as TICs, né, tecnologia de informação e comunicação, de uma forma mais inteligente. Eles optaram por cobrar de uma forma mais tradicional. Vai te perguntar como é que salva o arquivo, como é que você tem que lidar com a comunicação do Instagram, essas coisas básicas que não precisam domínio teórico, não, é coisa básica mesmo. Isso aqui não dá para matar a gente, não. Acho que são 5 questões, né? A legislação municipal, são 3 leis, já falei com vocês, vou ter que gravar essas 3 leis para vocês. Detalhe, vou estar em férias em janeiro, já tem cronograma para as minhas férias, tá? Só Jesus na causa. Se não for eu que vou dar essa aula para vocês, eu vou contratar um professor, vamos ver como é que funciona até o processo, mas terá também esse conteúdo municipal. Os conhecimentos gerais, esse aqui. Os conhecimentos gerais é mais ou menos assim.
Isso eu vou colocar mais para frente também. O que eu falei com a gente vai focar na dificuldade primeiro. Tudo isso é pedagogia pensada, tá, gente? A gente vai focar naquilo que é maior dificuldade. O que é maior dificuldade? Língua portuguesa, era raciocínio lógico, os conhecimentos pedagógicos. Para quem é minha aluna, vocês pegam isso rápido. Isso não se torna um dilema dentro do curso, não. Redação, que é um desafio. E aí, os conhecimentos gerais é basicamente os assuntos mais que estão sendo discutidos agora. Nem sei, acho que não serei eu quem vou dar essa aula, porque não sou eu quem vou dar, quem darei, nossa, conjugação estranha, né? Eu não darei essa aula, possivelmente, devo contratar um professor de geografia para vocês, bons, que estejam mais assim, mas se tiver que dar, eu dou também, porque sou muito antenada, né? Vou pensar como é que eu faço, mas é só para avisar para vocês, que pode ser eu que é responsável por essa disciplina, deve ser umas 2, 3 aulas para comentar os assuntos principais, então não é uma coisa que vai te tomar 1000 anos, não, até porque a banca está indicando lá, né? Você não vai ficar sei lá, 40 horas estudando um conteúdo que a gente já é construído, então a gente precisa pegar os fatos mais importantes que está ligando ali no edital, está falando, e trazer ali para umas 2, 3 aulas, 4 aulas no máximo, de conhecimentos gerais, então não tem que se preparar de uma forma tremenda, não. Também é uma prova que costuma ser tranquila, porque eu estou falando com vocês, porque eu estou acostumada a trabalhar com IBGP, é assim, então a gente não vai gastar energia e tempo em algo que, inclusive, vocês já têm um repertório, que a gente fala, isso é o repertório. O que eles vão cobrar? Esses assuntos que a gente acompanha aí, política, economia, meio ambiente, tudo que a gente quem está ligado aí, minimamente já sabe. E os conhecimentos específicos, embora agora a gente vai ter mais de legislação, né? Aí eu fico mais feliz, porque vai dobrar 20 questões. Aí é normal. É normal a gente ter 20 questões disso aí. Eu estava sentindo falta demais, porque tinha 10, né? Quando coloca a legislação, que inclusive já está implícita aqui no conhecimentos específicos para pedagogos, para os especialistas nem sempre, né? A gente consegue fazer isso tranquilamente. Agora, estou feliz, porque vai ter 20 questões, aí é isso mesmo. Onde a gente vai gastar muita energia para estudar, porque não tem como ser diferente, né? Para o pessoal que é disciplina específica, olha, me agradeçam. Pela primeira vez, eu vou conseguir realizar o que eu lutei, gente. E eu corri atrás de parceria, e não deu certo. E agora deu. E nem fui eu que procurei. Foram eles que me procuraram, tá, bonitas? É um pessoal muito bacana, é da mentoria que eu tô aqui, por isso que a gente se conhece, por isso que a gente chegou a esse acordo. Como é que vai ser? Eu fiz parceria com uma determinada cursinho, né? Não é nem cursinho, com uma determinada plataforma. E aí eu vou conseguir oferecer o conhecimento específico para vocês. Eu, assim, outros professores, né? Esse pessoal vai ser responsável por isso. Claro, eu acompanhando todo o processo. Então, todo o conhecimento pedagógico, aquilo que eu queria, que era o auge da minha vida, porque não tem como eu contratar professor de inglês para dar, e essas pessoas têm esses professores nessa parceria, então a gente fez uma parceria, eu entro com essa parte geral, né? Eu acredito que é um dos caminhos do meu curso aqui, inclusive, porque essa plataforma ela é muito legal. Detalhe, eu não mudei as PP7 para lá por conta de algumas coisas que eu já tinha vendido, né? O acesso por 1 ano na minha plataforma. É óbvio, gente, que isso vai me custar mais caro, né? E aí, se eu fosse fazer essa transição com vocês, eu ia ter que pagar para essa transição, aí não ia dar certo. Então, por isso que eu estou fazendo separado. Então, terão 2 links de compra, fica atentos que vai sair lá no grupo. Então, é um link de compra para as PP7 que estão lá na Hotmart ainda, e esses professores específicos que estarão lá em outra plataforma, no qual serão disponibilizadas essas aulas para vocês. Eu fiquei muito feliz, acredito que vai dar muito certo, tá bom? Não acabou, não, tem mais presente. Além desse passo a passo que eu dei para vocês, tudo isso mastigado nessas 3 aulas. Gente, curso de redação. Esse curso de redação, bonitas, eu demorei 1 ano para fazer isso, juro, gente. Estudei muito, porque antes eu chamava uma professora de língua portuguesa para fazer isso. Só que eu sou dotada da inquietação, daquilo que eu não consigo, às vezes, desenvolver, aí eu mesmo vou lá e faço. Falei assim, gente, eu vou estudar esse negócio como se eu fosse ter que dar aula para isso. Aí eu estudei, montei meu curso e às vezes convido o professor da letra só para ajudar a gente na correção, né? Não é sempre, não. Então, se você vai ter lá, ao invés de você pagar a parte um curso de redação, tem um curso de redação aqui do PPC que você não vai se dar bem se você não fizer o que tem que ser feito. Você precisa entrar, precisa assistir às aulas que não são grandes, ler o material, compreender e resolver questões. Ah, professor, tem dificuldade. Vai fazer uma redação.
Uma redação por semana, vocês conseguem fazer. Uma redação a cada 15 dias. Não vai matar ninguém, não. Você tem até março para fazer isso. Então, se você faz isso, gente, e por que eu sei? Eu não sei se vocês devem conhecer. O pessoal de Belo Horizonte fechou a redação da FGV como ninguém, como se não houvesse amanhã. Fecharam a redação, porque aprenderam a fazer isso. Tá lá para vocês disponível. É só entrar e fazer, né? Esse curso, ele é vendido, o preço dele seria R$400. Saindo por que você? 000 reais. Então, por favor, lembra que eu falei com vocês do curso que eu dou lá? Ó, domine seus estudos e conquiste a sua aprovação. Isso aqui, gente, todo esse conhecimento de neurociência que eu aprendi, sobre passar no concurso, sobre fazer 1000 coisas, sobre fazer igual agora um doutorado, como é que eu aprendi? Aqui, nisso aqui. Eu entrego para vocês isso aqui de graça. Quando que vocês veem isso? Eu sei que vocês vão me contando as experiências. Quando vocês estão desanimando. Vocês vão lá e vão ver isso aqui, vai ter, de novo, injeção de ânimo. Se eu pudesse, eu obrigaria todo mundo a começar por esse curso. É por isso que eu dou essas 3 aulas antes de vocês entrarem para o curso, porque eu sei que vocês vão demorar para ver isso aqui. Aí, o que eu faço? Eu poderia, gente, tá soltando link aqui, tem professor que já tá no curso aqui. Primeiro eu falo, vai assistir essas 3 aulas, essas 3 benditas aulas onde você começar a estudar conteúdo. Vocês veem um conteúdo, vocês ficam desesperados. Eu nunca vi desse jeito. E aí não aprende o que tem que aprender. Olha, será que concurso é para mim? É uma pergunta que todo mundo faz. Estratégia para lembrar o conteúdo estudado. Você pode encontrar muitas respostas no subconsciente, aquilo das questões de como fazer prova que eu falei com vocês, como a motivação afeta a aprendizagem, como manter o foco, as inteligências que a gente tem, isso aqui é conteúdo de prova muitas vezes. Como parar de procrastinar, esse aqui é o módulo que mais aparece, gente. Lá quando eu dava esse módulo que eu fui sistematizando aqui, fazendo ele mais curto, é aqui na engenharia. Quando eu dou ele completo, é o que mais aparece, a tal da procrastinação. Quais são os métodos mais eficientes? Comecei a falar com vocês. E, por último, eu te ensino como você vai conquistar essa aprovação. Se você não vê esse curso antes de você começar, você está perdendo muito, tá? Essa é uma pincelada que eu dou nessas 3 aulas, mas eu gostaria muito que vocês vissem esses 3 aqui. Tem mais. 5 mentorias em grupo. Lembra que eu falei com vocês de como que eu mantenho vocês engajadas? É aqui. É aqui que eu percebo o povo sumindo. É aqui que eu percebo as coisas. É aqui que eu falo, vambora, vambora. 5 mentorias. E você sabe que mentoria é uma coisa cara, né, gente? Mentoria é uma coisa cara. Vocês vão ter... como é que funciona? É pelo Google Meet. Vocês têm a oportunidade de falar, de expressar, né, como é que vocês estão, quais são as dificuldades. E tem uma comunidade ativa. Tanto eu quanto minhas alunas mandam mensagem lá para vocês cotidianamente, te lembrando e te incentivando, né? Por último, um brinde muito importante aqui, ó. Quem vem aí do concurso do Estado e quem vem do concurso da PND, vocês viram o efeito de uma semana de revisão, que me custa muito, tá, bonitas? Me custa muito. Porque eu sou muito ocupada, né, gente? E tudo eu tenho que planejar antes. Eu não venho dar uma aula desse planejamento de jeito nenhum. Misericórdia. Passo mal. Qualquer coisa sem planejamento. Reunião sem planejamento. Eu passo mal, gente. Vocês não têm noção. Por isso que eu falo que às vezes eu sou uma pessoa complicada. Assim, não sou complicada de convivência, todo mundo gosta de mim. Mas, para mim, inclusive, isso é muito difícil. Essa necessidade de planejar tudo, as coisas se encaixarem, é um pouco complexo, assim, mas eu costumo lidar razoavelmente bem com isso, né? E aí isso toma um tempo danado, porque mesmo que eu saiba o conteúdo, eu vou rever tudo e por aí vai. E foi excelente, tive um excelente retorno da semana de revisão. A gente vai saber o que vai cair, por onde que você revisa, o que é mais importante, né? Você vai revisar com estratégia, o que mais importa com foco na prova. Um cronograma com revisão guiada e ativa na véspera da prova, na semana que antecede aí a prova. Pois bem, para todo mundo esse bônus? Não. Somente para quem se inscrever no primeiro dia, tá? Vou falar uma coisa com vocês. Pensa numa semana que eu tiver aluno. Pensa no negócio. Gente, eu fiquei louca na PND. Primeiro que a gente estava jogando com escala de Brasil, né? Tive aluno demais, gente. Aluno demais na PND. Foi uma coisa chocante, assim. Eu fiquei impressionada. Como essa semana de revisão aqui deu muito bom. Eu fiquei muito feliz. Muita aluno de fora. Que alegria que eu fiquei. Foi a primeira vez que eu consegui expandir, assim, né? E aí eu vou dar essa semana de revisão para vocês, somente para quem se inscrever no primeiro dia, que no caso vai ser amanhã, né? Que eu tô gravando a aula no domingo, mas vocês vão ver só na quarta-feira, bonitas. Então, amanhã, quinta-feira, eu tô abrindo e eu faço essas aulas mais para orientá-las, para ninguém entrar no PC sem saber o que tá comprando, sabe, gente? Por isso que eu gosto de fazer essas 3 aulas também. Então, somente para quem se inscrever
nessa quinta-feira, que é 13/11, né? A gente tem a aula, começa segunda, terça, quarta, que vocês estão vendo essa aula, e quinta-feira, 13/11, vocês só vai receber a semana de revisão quem fizer isso. Bonitas, tá? E aí depois, se você não fizer? Se você não fizer, você não vai ganhar. Vamos ver como é que vai ser o processo aí. Não vou cobrar mais o valor que eu cobrei, tá? Eu cobrei um valor simbólico pela semana de revisão, isso não vai acontecer. Se eu tiver de cobrar, vou cobrar muito mais caro pela semana de revisão. 1 ano de acesso ainda, tá? 1 ano de acesso para você assistir e revisar as aulas no seu tempo, quantas vezes você precisar. Não tem número de acesso assim. Ah, só posso ver uma vez? Não. Então, 1 ano de acesso. A hora é agora de você entrar para o PPC, não tem muito tempo. Ah, professora, a prova é só em março. Espera para você ver, bonito, um concurso desse. Pô, vai esperar não, gente. Eu fico pensando, concurseira. Concurseira... E como é que é, para quem nunca teve acesso, como é que é isso? É assim, ó, quando você fizer o pagamento lá do curso, você recebe um link por e-mail. Você já vai evitar, se você coloca seu e-mail certinho lá, já vai aparecer, você vai criar a sua senha, vai aparecer o curso lá com as trilhas. Que dia que eu começo, quando que eu começo? Sua trilha vai estar lá, você vai clicar no botão aula 1, você vai clicar no outro dia, você vai saber que você tem que resolver o exercício. Mais importante, pegar a sua trilha. Pega a sua trilha e vem, bênção de Deus. É só pegar a trilha e seguir. Fazer o que tem que ser feito. Você vai começar a estudar. Que hora que vai estudar? Na hora que você tiver tempo. De manhã, de tarde, de noite, na hora do seu almoço. Não está aqui o depoimento da Kate, mas a Kate fala que ela estava formando. A Kate está no mestrado aqui, inclusive. Ela falou que ela estudava na hora do almoço, tá? Na hora do almoço. Então, é isso que vocês têm que fazer. Quem quer, dá um jeito. Não tô falando com vocês que eu tô aqui, ó. Domingo, são agora 10h23. Eu tô acabando essa aula aqui para vocês. Meu domingo hoje foi para isso. Então, é isso, gente. É a hora que der, é a hora que for possível. O importante é você estar lá fazendo o que ser feito. Importante falar que quem paga no boleto demora um pouco em função da questão do banco. Qual que é o valor real de um curso desse? Primeiro, eu acho que, sinceramente, valeria o seu primeiro salário. Porque eu não gravei isso aqui num mês. Vocês não sabem quanto tempo e quanta energia que eu investi no PPC. Vocês não sabem quanto tempo. Então, a aula, gente, é só um fechamento de um projeto de estudo que durou a vida toda. A vida toda. Para você dar uma aula de qualidade. Eu não costumo dar aula sem ler livros, né? Eu li os autores para falar com vocês. No meu entendimento, um valor íntegro seria, no mínimo, seu mês de aula. Porque eu gastei muito mais tempo para fazer isso. Tem muito mais energia investida aqui, né? E aí, só nessas aulas, se vocês forem somar essas 4 aulas, já é um tempo significativo, já é quase um dia de aula seu, né? E aí, ao longo do tempo, dá uma carga horária muito maior do que 30 dias de efetividade. A gente está falando de carga horária para 20 horas semanais aí do seu curso, né? Então, para mim, o justo seria isso. Mas, né, normalmente, o preço do PC oficial é R$ 1.597. Eu costumo fazer muitas promoções e vendê-lo por R$ 997. Mas, durante essa semana de lançamento, que eu estou abrindo nova turma, quanto que vocês vão me pagar? R$ 797. Bonitas! Sabe quanto que isso vale? Bonitos, né? R$ 2,18 do seu dia. De uma coisa que pode transformar, é menos que um cafezinho. 797 não é... Quanto divide aí, olha... O salário que seu primeiro salário, você vai me pagar, gente, no mínimo de uma semana. Então, ó, eu nem demoro aqui chorando por conta de preço, que eu já acho estranho vender na educação curso a esse preço. O pessoal ensina a mexer no Instagram, vende curso R$2.000, R$3.000. E a gente que vende conhecimento teórico precisa se submeter a esses salários. Por quê? Porque a educação não é valorizada no nosso país. Se fosse, estava vendendo igual a medicina vende, igual o direito vende. Não vou reclamar isso aqui com vocês, mas não vou gastar tempo, né? Com isso. Então, esse aqui não é o valor que vale o meu curso, mas é o que é um valor de mercado, é o mínimo para a gente pagar aqui e manter essa estrutura rodando. Formas de pagamento, gente. Cartão e Pix, cartão de crédito, Pix. Se você tiver conta na Hotmart, o boleto, 2 cartões, tem tudo isso lá. E a Hotmart, professora, eu não estou conseguindo a forma de pagamento que me atenda. Chama lá a minha equipe, conversa com a minha equipe, que a gente dá um jeito de ver o que é possível fazer, tá bom? O que vocês não podem ficar? Ficar fora disso.
Então, você vai ter que juntar o seu dinheirinho do PPC, quem é pedagogo, e o dinheiro de 2 inscrições. Quem é especialista, só tiver pedagogia, vai fazer 8. Então, vocês vão ter que se preparar para isso, tá bom? O dinheiro do PPC mais as 2 matrículas, as 2 inscrições. Matrículas é ótimo, porque vai ter 2 aprovações. Fiquem atentos, porque só a inscrição, eu não estou lembrando quando começa, na laje digital tem. Vocês vão me fazer esse favor, né? Professora, estou em dúvida. É sem risco para você, gente. Chegou aqui, entrou, não gostou, pensa numa pessoa que libera. Eu libero. Libero no mesmo dia, tá falando assim, não, gente, você tem todo o direito de entrar e não se sentir satisfeito, inclusive de assistir uma aula e não gostar. A gente fala em pluralidade de concepções pedagógicas, então você tem o direito. Você pode entrar e não gostar, tá tudo certo, tá bom? Com até 7 dias, né, seu direito. Você vai entrar, vai ver. Se você não gostou, se você vê que não atende, você só fala na Hotmart, quero meu dinheiro de volta. E eu libero para você. Chega a mensagem para mim, eu automaticamente libero para vocês. Como é que vai funcionar, então? Amanhã, 7 ou 8 horas da manhã, a minha equipe vai mandar uma mensagem lá no grupo dizendo, olha, estão abertas as inscrições. Vocês viram que o bônus da semana de revisão somente para o primeiro dia. Quero as pessoas interessadas, quero quem ter certeza, quero quem assistiu isso aqui e está entrando ciente do que está fazendo. Quero pessoas que cheguem aqui avisadas, tá bom? E aí, olha, eu te mostrei um caminho, uma possibilidade, passei meus últimos dias organizando isso, achei que ia descansar um pouquinho da PND, não deu, tá tudo certo. Eu estou viajando, nesse momento eu vou estar viajando para um congresso para apresentar trabalho, depois eu vou para Brasília, vou primeiro para Salvador, depois para Brasília, para um outro encontro da mentoria, é a trabalho, mas eu vou passear final de semana, tá? Mas, assim, eu queria muito ter descansado, não deu tempo, é isso que eu falo com vocês, vai chorar, não, vou fazer o que precisa ser feito, ponto. Eu te mostrei um caminho aqui, ó. Você pode colocar vendo no seu celular assim, meu Deus, vou tentar sozinha ali, continuar. Não é a melhor escolha, mas é uma alternativa, né? Continuar tentando sozinho, quando você tenta sozinho, o que acontece? Esse multidão de possibilidades que eu te falo. Assiste uma aula hoje, outra aula amanhã, procura não sei quem aqui, procura não sei quem, vê um modo, não tem controle nenhum das coisas, não vai funcionar. Pode até dar resultado? Pode, mas o que a pessoa faz em 3, 4 meses, você vai fazer em 4 anos. 5 anos, que é quando a pessoa vai reprovando. Betinho só daqui 4 anos, bonita, ou 5, né? E você pode vir comigo, seguir um passo a passo estruturado, sabendo o que você vai fazer, com método, com acompanhamento. Alguém que vai pegar no seu pé, alguém que vai falar assim, vem conversar comigo aqui, ó, tô fazendo mentoria pra você vir aqui, fazer essas coisas, que não vou te deixar em paz. Você vai fazer nem que seja de raiva, nem que seja de raiva, você vai fazer isso aqui. Você vai estudar nem que seja de raiva da pessoa que falando na sua cabeça. E aí é isso, gente. Eu espero que vocês façam a melhor escolha possível, que é estar no PPC, na melhor preparação, né? Comigo guiando o seu processo. O pessoal que é especialista, eu vou, em algum momento, eu vou mostrar para vocês as trilhas, porque a gente não fechou direitinho, porque está em outra plataforma. Eu não sei como organizar essas trilhas ainda, mas também terá uma organização lá do mesmo jeito. Mas como é essa plataforma diferente com vocês, e aí eu terminei de fazer isso final de semana, e aí o pessoal não ia me responder final de semana. Da forma que tá ficando, né? Porque meu conteúdo vai todo para lá e a parte específica será deles. Eu vou mostrar para vocês como que será isso, mas podem vir sem medo que eu vou estar guiando e acompanhando vocês nesse processo, tá bom? E aí vai ter para todas as especialidades, a parte específica. Assim, eu estou muito feliz de poder fazer isso, já falei com vocês. E basicamente é isso, gente. E no mais, eu mostrei algumas histórias para vocês aqui. Eu espero, sinceramente, de todo o meu coração, que você venha me contar a sua história. Que você venha me contar a história dessas aprovações em Betim, de como que foi, de qual que é a sua superação, de onde que você saiu, de onde que você chegou e como é que você está. Eu quero ouvir a sua história. E eu deixei esse espaço em branco aí, ó, simbolicamente, para dizer que ele é seu, para você dizer que você conquistou, que você deu conta de fazer isso, que você se superou, gente. Então é isso. Até a gente entrar aí e começar a turma, né? Bem-vindas ao PPC para todas que vocês que irão fazer, eu tenho certeza que muitas pessoas farão, e será um prazer tê-las vocês aqui perto de mim, será um prazer trilhar esse caminho com vocês, e vai dar certo, a gente vai ter aí excelentes resultados. Um abraço para vocês e até logo!